já participei de alguns momentos e assim, por muitas vezes, o ponto principal da pessoa guardar raiva, ódio, rancor, sim, Sim. é muito recorrente. É. Às vezes o padre está ali rezando e tal, com uma simples oração de perdão, Sim. aquela pessoa muitas vezes... eu já presenciei algumas vezes, né? Certo, certo. Até que ponto que isso tem relação? Então, isso é também bem bíblico. Jesus insiste muito, né, no Pai Nosso. Jesus insiste, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos. E depois Jesus insiste, porque se não perdoares de todo o coração, também o vosso Pai do céu não vos perdoará. Então, como eu dizia no início, a primeira coisa a fazer é uma confissão sincera. Eu sublinho a palavra sincera. Eu fui-me confessar porque o padre mandou, mas se você não está arrependido, pronto, e o rancor e esses maus sentimentos, se eu quero eles, eu peco, né? Eu tenho que perdoar, né? Eu tenho que me libertar disso, né? Não é tanto o que eu sinto, mas é o que eu consinto. Esse é que é o problema, né? E às vezes eu tenho uma espécie de sentimentos de estimação, né? Que alimento, né? Alimentar esses ressentimentos impede a graça de Deus de entrar. É uma porta fechada. Né? Então, no fundo, vai-se confessar, mas não fica bem confessado. E eu também tenho lá no meu site, santidade.net, uma oração de cura interior, mais de cura interior, Sim. que qualquer pessoa pode rezar por si mesma, pedindo a Deus ajuda para perdoar de todo o coração a quem nos machucou, né, ao longo da vida. Padre, até que ponto a ação do demônio tem ligação com a grande onda de suicídio que a gente hoje está vendo, sim. Depressão, desejo de tirar a própria vida. Tem aumentado, parece. Né? Por exemplo, um dia eu fui presenciar um momento desse assim, e quando o padre entrou na sala, o cara já pôs a mão no pescoço, querendo tirar ali a própria vida rapidamente e tudo, né? A pessoa que estava sendo atendida, né? Então, isso sempre me chamou muita atenção e esse tempo que a gente está vivendo aí é uma onda... Posso completar? O demônio tem esse poder de influenciar uma pessoa a tirar a própria vida ou ter pensamentos suicidas? Certo. Em todos os pecados, o demônio pode atuar, né? É o grande instigador ao pecado, em todas as formas. É uma voz que parece que vem de você e não vem? É isso? Ela confunde com a voz do teu pensamento? Sim, são sugestões, né? Tá. São sugestões. Então, mas voltando, algumas distinções importantes. A doença de depressão, que é uma doença, naturalmente, digamos assim, dispõe ao suicídio, ou seja, as pessoas que lutam com a depressão normalmente têm muita tentação de suicídio, mesmo sem o demónio fazer nada de muito extraordinário. Isso. A depressão já naturalmente já leva. Puxa para ali. Então é importante perceber Perdeu isso. O sentido, né? Agora, o demónio aproveita a onda como o surfista, né? E surfa a onda, né? Então vai querer ainda pôr mais... lenha na fogueira. Mais lenha na fogueira. Agora, as pessoas que têm os ataques extraordinários também sofrem muitos ataques, às vezes, por exemplo, o demónio empurra elas caem das escadas, quebram os ossos, vai no hospital, então tem acidente de carro estranho e então às vezes alguns acabam morrendo, né? Portanto, o demónio causa acidentes e quer a morte. E Jesus diz no Evangelho, ele é homicida desde o início. Isso. Homicida desde o início. E às vezes rezando, uma das coisas que ele diz com bastante frequência é: ela tem que morrer, ela vai morrer, ela tem que morrer. Então é uma das coisas que ele repete muito. E outras coisas que ele repete muito é: ela é minha ou ele é meu, é minha, não saio, não vou sair, tu não tens poder para tirar, eu não vou sair, né? Mas normalmente eu não deixo ele falar muito porque distrai da oração, a gente está rezando, né? Então se a conversa começa muito, eu já faço sinal ao meu assistente que já tapa a boca e pronto. E depois há uns que querem mesmo conversar, né? Há uns que diziam: padre, já... não digo padre, não dizem, né? Mas vamos conversar, né? Ele pede para conversar. Olha! Que coisa! É um bom negociante, né? É mesmo? Mas não é sempre, né? Depois depende. Há casos mais tranquilos, há casos mais faladores, há uns que dá para rir, há uns demónios que começam a rir. Uma risada... uma risada estranha. Uma risada de filme. Você vai ver lá quando a gente for... Você já disse. Aqui tá gravado, vai ficar aqui, não é? Eu vou. Ele tem palavra, eu sei que ele tem. Eu vou. Vamos lá. Sério mesmo, porque eu sei que o poder de Deus é maior. Com certeza. É normal ter medo? Assim, primeira vez. Talvez, né? Talvez as primeiras vezes. O desconhecido é sempre algo que gera
né? Assim um medozinho, né? Como saltar de paraquedas. A gente sabe que o paraquedas vai abrir, né? Mas aquelas borboletas na barriga, né? E a gente salta e abre, né? E uma questão que muita gente deve ter dúvida, o demônio lê pensamento, ele consegue entrar na tua cabeça? Não, mas é um Deus consegue e o demônio não. Isso, Deus consegue, o demônio não. Então, uma chave importante. É. Né? Mas o demónio, outra coisa importante, o demónio conhece-nos bem e interpreta bem toda a linguagem gesto corporal. E, portanto, se você está ansioso, ele já percebeu rápido. Como a nossa mãe conhece-nos bem, o demónio conhece melhor, né? Portanto, digamos que não é muito fácil coisa, mas pronto. Padre, e não conhece o futuro, também é importante insistir nisto, não é? Mas então, mas se ele não lê pensamento, a gente com a oração silenciosa, a gente consegue contornar. Sim. E por outro lado, as palavras também têm poder. Sim. Se a gente quer quebrar alguma coisa, a gente tem que proferir isso para eles escutarem. Sim. Sim e não, né? Às vezes eu rezo, casos que eu tenho dúvida se é diabólico ou não, às vezes eu estou a ouvir a pessoa e começo a rezar o exorcismo no pensamento. Ou então tem algum assistente meu que está lá atrás, está a rezar o terço, ninguém sabe que ele está a rezar, e a pessoa olha para trás e diz, essa pessoa está rezando por mim. Né? Então isso ajuda-me a perceber que essa sensibilidade à oração de alguém que está lá no fundo mostra que anda aqui o demónio. Entendi. Porque uma pessoa normal não faz isso, né? Que coisa. Portanto, e, cara, eu já falei isso daqui, né, Guto? Num programa, não sei se você já viu, minha mãe parece que tem um poder de oração absurdo. Ela reza o terço, ela é muito católica e tal, e eu sinto quando minha mãe está rezando por mim. Sim. Eu tô mal, peço para ela e eu sinto esse poder. Como que é esse poder de outra pessoa, quando você não tá com muita força de orar, de rezar, outra pessoa rezar por você e você se sentir fortalecido? Então, não sei se a mãe também tem uma ascendência maior, né? Também tem. Os laços de sangue também são laços tipo espirituais. Uma autoridade. Então, a bênção dos pais. Então, mas dizer, esse mistério nós chamamos comunhão dos santos, ou seja, todos aqueles que estão em Deus, ou que são de Deus, estão unidos espiritualmente a uma espécie de internet espiritual. E, portanto, nós podemos ajudar-nos uns aos outros, né? Este reza por aquele e aquele sobe, né? Aquele, sem fazer nada, né? Porquê? Porque estamos unidos. É uma comunhão dos santos em Deus, né? Então, essa oração para outra pessoa, ela funciona mesmo. Muito. E é a intercessão, né? A intercessão é poderosa, né? É poderosa. A intercessão de uma mãe por um filho é muito poderosa. A do marido pela mulher, da mulher pelo marido, os pais pelo filho. Isso, E infelizmente também o contrário. Eu tenho alguns casos que normalmente custam a resolver, que são consagrações feitas pelos pais ou pelos avós. É triste, é muito triste. Os pais consagraram os filhos. Entendi. Consagraram aonde, por exemplo? Aonde? Então, ou em pactos com o demónio, eles consagram a família, não só eles, mas a família, para obter benefícios para eles. Ou, por exemplo, eu tive um caso de uma moça que o pai dela era um grande bruxo, né? Trabalhava no oculto. Então ele fez mal a toda a família, né? E era tudo muito mau, né? E então aconteciam coisas incríveis, né? Os animais se suicidavam na casa dele. Né? Os ovos a gente abria, era estranho, coisas estranhas lá dentro, coisas que se a gente não ouvir não acredita, né? De filme, né? E então a filha dele, uma das filhas dele estava muito mal e era boa pessoa, né? Mas no fundo o poder espiritual do pai marca, né? E depois tive um caso, por exemplo, uma mãe que queria ter um rapaz e veio uma moça e então ela rejeitou a filha. A filha depois foi educada por uma tia e então houve ali muita maldição, muita coisa, e então ela precisava dos exorcismos também, né?